E aí, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Renato e a partir desse momento eu quero te convidar para fazermos um culto online, um culto em casa. É isso aí, eu na minha, você na sua, porque afinal de contas nós estamos ainda em tempo de Covid, né? Hoje, essa gravação é feita no dia 7 de março. E nosso culto presencial na Igreja Batista de Potirendaba precisou ser cancelado porque a coisa continua feia, não é? E também no próximo fim de semana, dia 14 de março, nós achamos por bem cancelar. Então, nos próximos 2 domingos, não teremos cultos presenciais. Ainda que estivéssemos fazendo com a lotação reduzida já há um tempo, achamos por bem cancelar porque o aumento de casos está dando medo, está assustando, né? E é inclusive por isso que a gente vai orar agora, apresentando ao Senhor também esse nosso culto. E antes que eu me esqueça, eu quero dar um cumprimento especial a você, mulher, né? Pelo Dia Internacional da Mulher, que acontece todo 8 de março. Nesse caso, amanhã, segunda-feira. Então, mesmo que você esteja assistindo essa gravação depois, fica aqui o meu abraço para você, mulher. Tudo bem? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui para te prestar culto, para te prestar reverência, porque o Senhor merece, porque só o Senhor é Deus, é santo, e nós desejamos ser tocados pela tua bondade, na verdade, agradecer pela bondade que o Senhor já nos oferece e clamar, Jesus, para que seja feita a tua vontade sobre toda a terra como no céu, especialmente nesse momento difícil que vive a humanidade. Vem com poder, Senhor, sobre as pessoas que estejam enfermas de Covid ou qualquer outra doença, sobre os profissionais de saúde que estão cuidando e que eu imagino que estejam particularmente passando um período difícil também, porque os casos estão aumentando. Senhor, vem sobre nós, tenha misericórdia, Pai. Vem sobre toda a terra e seja feita a tua vontade, boa, agradável e perfeita. Restaura, Jesus. Pedimos também consolação sobre as pessoas que infelizmente perderam alguém que amam nesse tempo. E vem com a tua alegria, a alegria do teu Espírito Santo. Só o Senhor pode reverter essa situação, Pai. Só o Senhor pode nos conscientizar daquilo que nos cabe fazer e oferecer aquilo que só o Senhor é capaz também, que a gente não consegue. Recebe nosso culto, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. Vamos louvar? Cantar com Gessé? Aumente seu volume aí. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado
estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa! Deus abençoe o Gessé, a sua família. Esse lindo louvor que a gente colocou diante do Senhor. Bom, semana passada, gente, nós estávamos falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Com base na mensagem que eu li, ou num dos capítulos desse livro de Charles Allen, A Psiquiatria de Deus. Então, para resumir o que a gente conversou na semana passada, se você assistiu, para te relembrar, se você ainda não assistiu, depois desse vídeo você vai para o vídeo anterior. A gente viu que os discípulos de Cristo, eles buscavam saber qual era o segredo para conseguir crer nele de verdade e fazer as mesmas obras que ele fez e até maiores, pois ele iria para o Pai, né? Texto que o próprio Jesus disse em João 14. Então hoje a gente vai continuar essa mensagem sobre como conversar com Deus, a parte 2. A gente viu semana passada que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Eles perceberam que precisariam aprender um segredo para fazer as mesmas coisas que Jesus e até coisas maiores, né? E aí foram para o Senhor para pedir para ele ensinar. E a gente percebe que as palavras dessa oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, que nós conseguimos recitar em menos de 30 segundos e que você provavelmente sabe decor, essas palavras, elas são como uma armação de concreto para a gente construir um prédio de pensamentos, uma nova configuração mental. Afinal, como está lá em Romanos 12, o Paulo disse: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Uma renovação da mente, como diz algumas versões. Então, nós temos o poder de Cristo na mesma proporção em que nos apropriamos dos seus pensamentos. Sabe os 10 mandamentos? Que na primeira parte fala sobre Deus e na segunda parte fala sobre a humanidade? Então, o Pai Nosso também é assim. Na primeira parte é a respeito do nosso comportamento para com Deus. E depois entra na esfera dos relacionamentos e necessidades humanas. Primeiro na vertical, depois na horizontal, formando então uma cruz. Interessante, né? No começo, o que está escrito? Pai Nosso que está no céu. Isso nos lembra que ele é um Pai perfeito, né, celeste, e Pai de grande família, ele é nosso. Depois, santificado seja o teu nome, se referindo à necessidade da gente reconhecer a sua natureza superior, e isso requer respeito e reverência da nossa parte. Venha o teu reino. O que lembra? Que boa parte desse bom governo do Senhor já existe sobre tudo e todos, pelas leis da natureza, para o nosso próprio bem. O que acontece hoje é como se fosse um trailer. Sim, a graça do Senhor sobre nós hoje, porque ela está presente, esse reino do Senhor é como um trailer, que ainda não está completo, mas já dá lances, né? Já faz com que a gente reconheça o que nós vamos experimentar, o que todos experimentarão na vinda do Senhor, na ressurreição que Ele prometeu. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. É sobre o descanso que a gente pode ter na soberania de Deus. E também desse Pai que, além de Deus, é Pai amoroso. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. É quando a gente reconhece que as ideias dele são sempre melhores do que os nossos melhores planos. A vontade do Senhor não é apenas sinônimo de cruz. Porque quando a gente pensa em vontade de Deus, nós nos lembramos da oração de Jesus, né? Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aí ele foi para a cruz. Então a gente pode associar a vontade de cruz, a vontade de Deus como cruz, com a cruz. Mas a vontade de Deus principalmente foi ressurreição, redenção e alegria no Espírito, gente. Jesus nos ensina que os primeiros desejos do Pai Nosso e de toda a oração nossa
são feitos com os olhos fixos no Deus que nos é suficiente, no Senhor que é o nosso pastor e que não nos falta. Na vertical e aí depois disso, na horizontal, a gente pode apresentar as nossas necessidades humanas para Ele ouvir com toda a atenção. No meio do Pai Nosso, nós percebemos uma mudança de foco. Se antes os pronomes estavam na segunda pessoa do singular, teu nome, teu reino, tua vontade, agora é nós, nosso. Pois é, primeiro a gente pensa em Deus e só depois nós podemos nos ocupar dos nossos pensamentos. Não porque Deus é egocêntrico, mas porque Ele é generoso. Como assim? Olha, se Ele é a fonte da vida, sem a qual nada existe, o próprio Deus reforça a importância de que, em primeiro lugar, a gente lembre disso, lembre dele, para continuar recebendo gratuitamente a vida e o prazer de viver, que é estar nele. Sim, o maior prazer de viver é estar nele, não as coisas que a gente encontra só nessa vida, nessa terra. Vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o próximo pedido do Pai Nosso, se referindo à nossa humanidade, já na horizontal. Isso envolve todas as necessidades materiais para o agora, que afinal de contas é onde a vida acontece, não é? Como diz aquele slogan de um famoso cartão de crédito, a vida é agora. Antigamente, alguns pais da igreja ensinavam que o pão nosso se referia a algo espiritual, como Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É claro que isso é verdade, mas para que espiritualizar tanto essa frase? Até um santo precisa comer. E quem não come, não consegue orar. Jesus pregou para o povo, curou os doentes, perdoou pecados, também usou seu poder para alimentar milhares de pessoas com o pão material. Cristo conhecia a luta diária pelo sustento, ele sabia o valor de uma moeda para a viúva pobre. Lembra daquela passagem? Então, mesmo depois de ressuscitar, ele se interessou por alimentos. Jesus se interessou. Em Lucas 24, mostra que ele partiu o pão lá na casa de 2 discípulos em Emaús. Lembra? Tem ainda o episódio de João 21, onde Jesus, ressuscitado, fez pela segunda vez o milagre da pesca maravilhosa à beira-mar. Bem cedinho. Lá naquela cena, o Senhor, ainda com as mãos e os pés furados pelo que tinha acontecido na cruz, andou pela praia e preparou um desjejum para os seus amigos. Ele sabia que antes de qualquer conversa espiritual, antes de qualquer oração, os trabalhadores que passaram a noite toda sem pescar de novo, precisariam comer. Ele também sabe que nós precisamos pagar o mercado, o aluguel, comprar nossa roupa. O Senhor conhece as nossas vontades que vão além das nossas necessidades e Ele não nos reprova por isso, desde que a gente não seja avarento, né? Melhor do que ninguém, o nosso Criador entende que o nosso corpo e a nossa alma são inseparáveis. Do mesmo jeito como as preocupações e medos daqui podem afetar todo o corpo físico com enfermidades, as condições físicas do nosso corpo também podem afetar o nosso modo de enxergar a vida, a nossa fé ou a nossa conduta moral. O Deus que fez o nosso corpo todo e nos sustenta de pé, Ele está interessado que a gente converse a respeito de coisas práticas do dia a dia com Ele. Converse sobre tudo isso. Olha, toda a provisão, pensa, cada minuto de vida, cada raio de sol, cada suspiro é um milagre muito bonito. Mas a gente acaba se acostumando com isso, a gente enxerga como algo comum, a gente nem repara nessas coisas simples, mas que são milagrosas também, são tão lindas. Por exemplo, alguém chega para me falar que viajou, né? Viajou de Potirendaba até aqui, em Ibirá, essa pequena viagem, mas que essa pessoa disse que sofreu um acidente e saiu sem um arranhão. Poxa, olha, Renato, meu carro capotou e eu não sofri nenhum arranhão. Recebi um livramento, um milagre de Deus. É verdade, mas por outro ponto de vista, eu vou poder falar assim para essa pessoa. Meu amigo, foi livramento, mas eu recebi livramento maior ainda. Porque eu já passei por ali centenas de vezes e nenhum acidente aconteceu comigo. Ou seja, tudo depende do ponto de vista.
mas a gente acaba indo e voltando, passando pelos lugares e se acostumando com o milagre diário da vida. Mas é milagre, não deixa de ser. Alguém já escreveu: por trás do pão está a farinha, por trás da farinha está o moinho, por trás do moinho o trigo, a chuva, o sol e, sobretudo, a vontade de Deus. A gente pode aplicar esse princípio a tudo que nós temos. Todos os bens provêm da terra que o nosso Pai criou. Ele colocou ao nosso alcance tudo isso porque ele sabia que nós precisaríamos ou iríamos querer. Muito antes da gente nascer, o Senhor já tinha respondido a nossa oração por bens materiais, pessoal. O pão nosso de cada dia é uma declaração do que ele já fez. Lembra de Mateus 14, onde Jesus multiplica os pães e os peixes para milhares de pessoas? O que aconteceu ali? Os discípulos vieram com 5 pães, 2 peixinhos para ele. Ele reclamou? Claro que não. Jesus, antes de qualquer coisa, agradeceu ao Pai. E aí você sabe como que a história segue, né? Todo mundo de barriga cheia, alimentado, milagrosamente e comida sobrando. Se a gente sempre lembrar de agradecer ao Senhor pelo que nós temos, usando o que a gente tem, usando essas coisas mesmas, da melhor maneira possível, Deus há de nos dar discernimento, gente, para suprir as nossas necessidades e ainda sobrar. Imagina que parceria bonita pode acontecer. Você e o seu Pai do céu, que está aqui, está em você, está em mim, trabalhando juntos. Depois, Pai Nosso segue com outro pedido. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ou, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem ofendido, quem nos tem ofendido, né? Nessa oração do Pai Nosso, Jesus faz 3 pedidos. 3 deles são sobre Deus, 3 deles são sobre nós, todos são muito importantes, mas só sobre essa parte aqui de perdão é que Jesus faz um comentário lá no final, depois que termina a oração. Em Mateus 6,15 ele fala: se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não vai perdoar suas ofensas. É como aquilo que a gente viu na semana passada, né? Que se eu não abrir a minha mão para soltar o meu ego, eu não vou conseguir usar essa mesma mão para agarrar o meu Senhor, ficar agarrado em Deus. É como se o perdão fosse uma joia que o meu Pai já tem para me dar, já quer me dar. Mas antes, eu preciso tirar as bijuterias do meu porta-joias para colocar essa joia no lugar. Outro exemplo nesse sentido seria uma planta que está ali, uma chuva de perdão, de bênção caindo do céu, só que em cima dessa planta tem um balde de rancor, um balde que significaria o perdão que eu não libero. Chuva caindo sobre tudo, sobre todos, como o perdão que Deus tem para dar para todo mundo, só que esse balde de rancor não permite que o perdão caia sobre ela. Tem que tirar o balde para a chuva de perdão molhar essa planta, que está sendo sufocada pela mágoa, pela amargura, pelo perdão que você não libera. Imagina que você é um garoto. Outra historinha aqui. Você é um garoto, você está na escola e tem um cara grande, tem um cara chato, que toda vez que passa perto de você te dá um tapa no peito. Aí você pensa, como que eu posso resolver isso? Ah, já sei. Vou colocar uma bomba aqui no meu bolso. A hora que ele me der um tapa, vai explodir a mão dele. Pode até acontecer de explodir a mão do cara, mas vai explodir o teu coração também a hora que ele bater. Então a mágoa é isso aí. É aquele perdão que você não libera, que também não consegue sentir de Deus. Alguém já disse que o rancor é um veneno que a pessoa toma achando que o inimigo dela vai morrer. Não funciona, né? Na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Imagina que você está no sinal vermelho e que alguém bate no seu carro por trás. Você fica nervoso, né? Você desce furioso, pronto para falar poucas e boas para essa pessoa, mas aí você percebe que a pessoa está se debatendo, está com convulsão, está convulsiva, e foi por isso que ela bateu em você, no seu carro. Aí talvez essa raiva sua diminua, né? Você viu que foi sem querer que ela bateu.
quando alguém nos prejudica sem intenção, é menos difícil para nós oferecer o perdão, não é? Mas tem uma razão ainda mais forte para a gente liberar o perdão. Como Cristo falou, eles não sabem o que fazem, Pai. Mesmo alguém que faz algo por maldade, algo errado por maldade, essa pessoa não tem noção, ela não está em perfeito juízo do peso que ela está atraindo sobre ela mesma. Por quê? Por causa da lei da semeadura. A gente sabe, o que a pessoa planta, ela colhe. Quem está plantando maldade, se não se arrepender, não vai colher coisa boa. Ela não sabe o que está fazendo. E a gente também não conhece a fundo o que se passa na vida das pessoas. Isso aí é só entre ela e Deus. Não é à toa que lá em Deuteronômio 32, logo no começo do Antigo Testamento, Deus diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés delas escorregarão. Ou seja, deixa com Deus. A nós só cabe liberar o perdão. Claro que às vezes não é fácil, mas a gente, com a graça de Deus, pode conseguir, para ser perdoado também. Ou porque o Senhor já nos perdoou, né? Semana passada a gente falou também daquele desejo instintivo de pertencimento que nasce com cada um de nós. É uma fome de amor, que por vezes as pessoas não sabem direito como expressar. Tem alguns tipos de personalidades que não conseguem colocar isso para fora, fica retraído e até espanta quem tenta se aproximar para oferecer carinho. E aí o que acontece? Aquela pessoa que ficou retraída, ela sente um tipo de raiva, né, junto com uma solidão. É um ciclo vicioso, um problema. De modo geral, a gente precisa se esforçar mais para amar ou perdoar alguma pessoa com a qual a gente não se identifica, né? Poxa, aquela pessoa é tão diferente de mim. Ah, eu não agiria como ela. Não vou gostar dela, não. Não vou perdoar ela, não. Eu acho que eu nunca vou fazer o que essa pessoa fez. Nunca faria o que ela fez. Será? Será que, sendo aquela pessoa, nas mesmas condições que ela vive, será que a gente não faria o que ela fez? A gente tem que oferecer o perdão, porque talvez a gente faria igualzinho a ela. Ah, tá bom, você é uma pessoa maravilhosa, você é muito nobre, você não faria mesmo o que ela fez. Tá, mas Jesus também não pecaria como você. Jesus não pecaria como eu. Não mesmo. Realmente Jesus não faria coisas que a gente faz ou fez. Mas ainda assim ele se colocou, literalmente se colocou no nosso lugar na cruz e nos perdoou. Próximo pedido do Pai Nosso é: não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nosso Pai nos dá a oportunidade de fazer 3 pedidos em nosso próprio favor. Um deles é sobre o presente, que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O outro se refere ao passado, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos, ou conforme a gente perdoa os nossos devedores. Mas o terceiro, você já reparou que é a respeito do futuro? E mais, se você for orar agora pelo seu futuro, sobre o que você ia pedir? A gente tem medo de acidente, né? Então pede por proteção. A gente ora pedindo por saúde. A gente ora pedindo para Deus nos livrar do Covid, como eu orei no começo desse culto. A gente clama por emprego porque a gente tem medo de miséria no nosso futuro. Mas veja, Jesus não fala sobre nenhuma dessas coisas. Como filho de Deus, ele considera a possibilidade de pecar mais perigosa. Interessante, né? Outra coisa curiosa é que em toda a oração do Pai Nosso, especialmente nessa segunda parte, que trata das coisas humanas, não tem nenhum se. Nem no começo e nem nessa segunda parte. Não é se eu precisar de perdão, me dá. Se eu precisar de pão, me dá. Se eu for tentado, me ajuda. Não, é tudo afirmativo. Ou seja, coisas que acontecem, são inevitáveis. Mas a gente não costuma dar muita atenção para esse último pedido, né? A gente não tem medo da tentação. Não, a gente é tão autoconfiante que a gente até faz da tentação uma companheira, como quem cria uma jararaca solta em casa. Tem uma história de um camarada alcoólatra que tinha conseguido superar o vício, com muita luta, claro. Ele morava no sítio e às vezes ele ia de cavalo para resolver as coisas na cidade. Aí o que ele fazia? Ia com seu cavalinho, amarrava num poste que ficava em frente a um bar, depois voltava para pegar e ir embora.
Já sabe o que aconteceu, né? Amarrava o cavalo em frente a um bar. Caiu no vício de novo. Mas se ele evitasse passar perto desse bar, amarrasse o cavalo em outro lugar, evitasse conversar com seus velhos amigos cachaceiros, a coisa podia ser diferente, ele podia continuar bem. Quase sempre a tentação começa suavemente, é ou não é? Sempre pela mente. Nós achamos que ficar apenas imaginando brincadeiras com fogo não vão nos queimar. Mas toda a construção física começa com um projeto imaginário, é ou não é? E quanto mais você fica alimentando esse projeto imaginário, você quer fazer uma casa, você faz projeto, você desenha, tal. Chega uma hora que você vai conseguir construir essa casa. As chances de colocar o projeto em prática vão aumentando quanto mais você alimenta ele. Então, especialmente se você é encorajado por pensamentos, por postagens que você vê, por livros que você lê, por filmes, séries, ou até por amigos sobre esse assunto que está te tentando, tudo para você validar suas próprias vontades, uma hora a coisa acaba acontecendo. Então, gente, corajoso mesmo não é quem faz tudo o que quer, mas aquele que diz não para a tentação quando ela vier. Esse é o corajoso. Sobre o futuro, Jesus manda ter cuidado com a tentação mais do que qualquer outra coisa. Quando você se acha forte, cheio de autoconfiança, você pode estar perto de cair. Com as suas fraquezas, você é bem mais cuidadoso, não é? Eu também sou. Então, aquele que julga estar firme, se cuida para não cair. Já diz 1 Coríntios 10. Existem tentações para todos os temas da vida, para todos os gostos. Aliás, gosto é a palavra. Tudo começou quando a Eva, depois o Adão, foram convencidos de que o pai dele estava escondendo um gosto melhor, um prazer só para ele. Deus não queria compartilhar uma coisa muito boa. Aí, consequentemente, quem pensa assim, o que acontece? Fica de mal de Deus. Como se tivesse jeito de viver de costas para o autor da vida. Por isso que a gente lê que a recompensa, a consequência do pecado, é a morte. Talvez pode ser um pouco difícil entender esse último pedido da oração, né? Livra-me da tentação. Por quê? Porque a gente pode achar que Deus não quer mesmo que nenhum dos seus filhos caiam em tentação. Mas como o nosso Pai é bom, Ele quer nos formar, Ele está interessado que a gente tenha o nosso caráter aperfeiçoado, Ele nos dá o direito de escolha. Senão a gente ia ser robozinho, marionete, né? Talvez você até chegue a pensar, mas se eu não precisasse fazer escolha, as coisas seriam mais fáceis. Mas veja, fazer isso já é uma escolha. Escolher, não escolher já é uma escolha. Não tem como escapar. A gente viu semana passada que o reino de Deus e as suas leis são inescapáveis, né? Então, fazer escolha é uma delas, não tem como escapar. Se você não viu o vídeo da semana passada, da primeira parte do Pai Nosso, depois você assiste aí, tá? Tá no YouTube, no Face, no Insta da PIB Potirendaba. Por fim, na oração do Pai Nosso, depois de pedir ajuda para não cair em tentações, vem uma afirmação. Sim, primeiro são pedidos, mas depois uma afirmação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com essa frase, a gente prega para nós mesmos. Já parou para pensar? A gente prega para nós mesmos que tudo é dele e não nosso. Por quê? Muitas tentações têm origem na ganância e no egoísmo, gente. Nós podemos até chegar a acreditar nas tentações mentirosas de que o reino, o poder e a glória podem ser nossos. Imagina! E essa ilusão é autodestrutiva. Aí quando a gente aceita a realidade que nós somos pequenos mesmo, nós fazemos as pazes com nosso Pai e nós nos colocamos em nosso lugar. Aí, naturalmente, a gente vai conseguir descansar naquilo que diz o versículo 24 do único capítulo de Judas. Não o traidor, um outro Judas. Entre os apóstolos tinham 2 Judas. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Olha aí, é Ele próprio que nos ajuda, gente. Oh, Deus maravilhoso. Bom, estou encerrando por aqui. Eu quero te encorajar a construir os seus pensamentos em Deus sobre essa estrutura de palavras benditas e maravilhosas que a gente lê na oração do Pai Nosso.
E se você acha que não sabe fazer isso, apenas aquiete o seu coração. Se lembra do que está escrito lá em Romanos 8, 26 e 27. Que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que nem podem ser expressos em palavras, gemidos inexprimíveis. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, se você não sabe orar, apenas se aquieta, se coloca em reverência que o Espírito ora por você. Ele entende os nossos gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você nem tem palavras, você se coloca ali em oração, de joelhos, só chorando, ou em silêncio, em reverência diante do Pai, sem palavras, está inexprimível o seu sofrimento aí. O Espírito te conhece e leva o que está no seu coração ao Pai. Grande abraço, hein? Não dá moleza pro Covid não, viu? E que o Pai, que é nosso, abençoe você, abençoe a sua casa e te atraia cada vez mais para Ele mesmo. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.